relativa que já tinha andado razoavelmente no Congresso em relação ao preço do livro, né? Não há unidade, vai-se então, como você vai fazer esse embate? Qual a posição? É esse, porque o que eu vejo do ponto de vista de publicações em termos da questão da política pública, eu não tenho visto nada mais avançado do que essa questão. Isso eu estou falando, não é que eu estou dizendo que eu defendo e que não defendo, eu estou dizendo, né, do que eu tenho visto nos debates. Foi uma audiência no Congresso Nacional, convocada pelo deputado Marcelo Almeida, né, é isso, não é? Porque é o que o Castilho estava dizendo ontem. Quais são as propostas para a área livreira? Eu tenho visto várias aqui, a gente viu, hoje várias, a crise, pontuações, mas e as soluções? Formação de mão de obra, foi colocada aqui como uma questão também importante. Agora é bom reparar que nesse próprio documento aqui, ele faz uma série de análises, sim, que é fundamental ter mão de obra qualificada. Agora, não é só isso, né? Porque você tem essa coisa como um espaço cultural. Não é só ter o bom vendedor, que precisa ter, é fundamental, mas integrado dentro de um conceito, de uma concepção, né, desse espaço cultural. Aí eu lanço outra coisa para vocês que eu falei na reunião das pequenas livrarias. O Ministério da Cultura está solicitando, porque o Ministério da Cultura tem uma parceria com o MEC, né, que vem avançando essa parceria e está pedindo qual a demanda que vocês têm, e pediram, inclusive, a gente indicasse entidades para participar desse processo. Qual é, né, a lei com o seu regulamento aí de tempo. Eu sei. Mas qual é a demanda para capacitação que vocês têm para cursos profissionalizantes de segundo grau, para extensão universitária, matérias, cadeiras e currículos escolares, né? Cursos, né? Qual é a demanda? Para os Cefet, agora mudou, não é mais Cefet, as escolas técnicas, né, de segundo grau. Você tem os cursos profissionalizantes e você tem as escolas técnicas. Qual a demanda do setor livreiro, né? E aí, né, das editoras também, de formação para essa área? Então, a gente precisa, e eu daria um tempo para vocês, inclusive, né, para encaminharem, vocês indicarem os interlocutores, encaminharem uma proposta do Ministério da Cultura. Isso entra em outro elemento. Gestão, foi colocada aqui a questão da gestão, né, das pequenas editoras. O Ministério da Cultura assinou um convênio guarda-chuva com os SEBRAES nacionais para tratar a questão da economia da cultura. O que coloco também é fundamental do ponto de vista de gestão, que plataforma, porque se pode negociar com os SEBRAES no sentido da gestão das livrarias para que ofereçam cursos específicos na gestão nessa área, certo? Existe isso aí, tá? Um acordo de economia. Não se quer, às vezes algum serve lá, porque o SEBRAE, mas a gente pode chegar e propor uma plataforma do SEBRAE, um perfil de consultores, porque é assim que a gente está trabalhando e essa está sendo a proposta com o SEBRAE. Só para vocês terem ideia, a gente fez no Nordeste tem feito um processo intenso com o SEBRAE de diversas capacitações. Recentemente, a gente fez, ano passado, para a Feira Música Brasil, a capacitação em negócios da música. Fizemos em quase todos os estados do Nordeste, tá certo? Então, qual é a plataforma, quais são os elementos que vocês precisam? Foi mencionada aqui a questão também de impostos. Aqui em São Paulo, existiu uma lei, que não sei se ainda está atuante, que é a redução de IPTU para cinemas de rua, né? Acredito, não ouvi falar que tinha sido levantado, acredito que continue. É uma pauta a redução de IPTU. Em Recife, nós temos na área do Porto Digital IPTU diferenciada para as empresas que estão localizadas no Porto Digital. É uma pauta diferenciada, né? IPTU diferenciado para livrarias de rua, né? Cinema, né? Quantas vezes foi anunciado o fim do cinema, dos cinemas? O Ministério da Cultura está com uma política junto ao BNDES chamada Um Cinema Perto de Você. A previsão é a construção de 600 cinemas, 600, tá? Numa parceria com o BNDES.
coloco para vocês. Que proposta o setor livreiro teria? Porque o cinema é empreendimento privado. Né? Foi criada uma linha, foi criado um modelo, uma proposta de negócios colocada para a área de cinema. Como isso pode ser feito para a área do livreiro? Né? E finalizando, ele colocando mais duas questões que são respostas, né? Perguntando qual a proposta de vocês. Né? E até mexendo com essa coisa mesmo dos cinemas, nós temos uma fórmula que funciona bastante em vários cinemas, tem livrarias agregadas. Então, a questão também de discutir com o Ministério, ver como é que vai estar isso, e pelo menos em cidades maiores, polos, você ter também essa rede de livrarias agregadas, livrarias estaduais, tudo isso, né? Porque algumas são pequenas redes de livrarias. A última coisa, assim, ou penúltima que eu queria frisar, é o seguinte: ontem foi apresentada aqui a proposta do BNDES. É bom frisar que o Pró-Cultura foi uma linha de crédito negociada entre o BNDES e o Ministério da Cultura para atender as demandas do setor cultural. Né? Aquela linha ali do BNDES não apareceu que o BNDES acordou dizendo: estou bonzinho, quero negociar diferente, estou preocupado. Não. Foi toda uma situação do Ministério, né, que levou inclusive ao BNDES. Hoje tem um setor de economia da cultura. Né? Então é bom vocês analisarem, vocês verem, o menino do BNDES foi bem claro. E é bom a gente acrescentar que no Nordeste, o Ministério da Cultura também fez uma negociação com o Banco do Nordeste. Existem linhas, né, tanto no Nordeste como na Amazônia, como no Centro-Oeste, existe um dinheiro diferenciado e mais barato, porque é o dinheiro usado para alavancar o desenvolvimento regional. É até mais barato que o do BNDES. E nós negociamos com... Agora, precisa, sim, os livreiros do Nordeste conhecerem melhor essas linhas, como também não conhecem, né? Nem no Brasil conhece direito do BNDES. Né? Então, o que podemos fazer? Como estender isso para a Amazônia e para o Centro-Oeste? O setor vai pedir isso? Vão reivindicar isso? Porque tudo lá aconteceu porque a gente tinha um trabalho junto ao BNB. Né? E gostaria de citar, para acabar mesmo, né, duas questões que diz respeito ao Vale Cultura e o Vale Livre. O Vale Livre já existe em alguns estados, associados às feiras livres e às bienais. Nós temos em Pernambuco, o Ceará implantou, a Bahia está implantando, se não já implantou, que os professores variam o valor, mas os professores recebem R$200, né, para compras de acordo com suas necessidades nas feiras de livro. E aí existem negociações, se vai ser comprado só ao livreiro, se vai comprado ao distribuidor, ao editor, existem algumas nuances aí que tudo isso pode entrar, né, no processo de discussão. Mas o Vale Livro é política estadual, é do estado da Bahia, é do estado do Ceará, é do estado de Pernambuco. Conhecer essa experiência, colocar, estamos aí, né, é para eleições, né, gente? É hora de botar as pautas aí nas eleições. E o Vale Cultura, todo mundo aqui falou do protagonismo da livraria. Se a livraria não fica aí, não fica lá, não vai, né, tem que ir atrás. Bom, tem um detalhe. Como é que a livraria vai atrás do trabalhador do Vale Cultura? As lojas diversas áreas foram atrás. Como é que as livrarias vão chegar, né, nesses trabalhadores, né? Porque são empresas que têm lucros reais, são grandes empresas. Né? Como é que vai se chegar a esse público? Né? Qual vai ser a ação que vai fazer? Eu acho que é um desafio, sim. É uma questão para ser colocada. E cito o exemplo do Rio Grande do Sul também, do modelo de feira de livro. Está ocorrendo um grande, digamos assim, pipocar de feira de livro, agora todo mundo quer ser Paraty. Está tendo uma febre de Paraty, né? Qualquer feirinha agora quer ser internacional. Um dia desse eu fui numa feira que se diz internacional, que não tinha, o lugar era perto de amianto, um calor danado, não tinha nada funcionar. Né? Entende? Então, como a gente se apropria, né, de uma experiência tão bem sucedida como a que existe no Rio Grande do Sul, né, nessa questão aí das feiras de livro, e a gente leva isso para os nossos estados e articula parcerias e nesse sentido de fomentar, né, a leitura. Então, eu acabo por aqui, né, e lembro aí, né, dos fundos setoriais, né, do Pró Cultura, né, do